Beba, cure-se. Fragmentos do livro de Gautier. Edições ABC, 1991. A urina é a senha do corpo para a saúde. Se das simples feridas há afecções mais sérias, a urina traz os elementos para cuidar de nós. Seria bom que pudéssemos nos informar a respeito e que este acontecimento deixasse de ficar de lado, onde se estagnou em nosso detrimento. Os resultados obtidos no que se pode chamar a medicina dos pobres, quando das catástrofes naturais, dos acontecimentos de guerra, dos naufrágios, provam suficientemente que a urina é um produto digno de toda a nossa atenção. Para proveito da saúde, nada deve ser negligenciado. Este produto cabe a todos, no sentido nobre do termo, e pertence à linhagem dos alimentos remédios tão queridos a Hipócrates. É complexo como a vida, porque é uma emissão da vida. Aceitemos sua prescrição, que não é jamais ao acaso e aproximativa. O argumento de que a urina é um dejeto não é aceitável. É misturar os gêneros e confundi-la com os excrementos. O que atravessa o sistema digestivo da boca ao ânus pode ser considerado como excremento. O organismo absorve os nutrientes deste conduto, que está sempre no exterior. O que não for absorvido será rejeitado como inaceitável. A matéria fecal jamais teve lugar na parte mais íntima de nosso corpo, o sangue. Aí temos o sangue. É no sangue, mais precisamente, que os rins vão inventar a urina. Este produto ultrajante, sim, que lhe pedimos para utilizar para sua saúde, é retirado do sangue, tendo proporções à parte, a mesma qualidade dos produtos que o sangue veicula em todo o nosso corpo, para nos restaurar. Onde estão as toxinas desta água renal, quando se diz que os elementos que a compõem são os mesmos de nossa constituição? Certo, a ureia, o ácido úrico, etc., podem ser perigosos em alta dose, mas se eles estão no sangue, não podem ser considerados como elementos que só fazem parte da urina. Nem todos os elementos do sangue passam pela urina, como as gorduras, por exemplo, mas a diferença parece um fenômeno. O sangue deve ter normas constantes para a unidade dos rins, aglomérula e se esforça para mantê-la segundo a dosagem pré-programada pela natureza. Nós temos então um excesso, e como excesso, nós preferimos lhe dar o status de emissão. Assim, sem desarrazoados e sem ironia, jamais diremos àquele que vai utilizar sua urina como bebida a sua saúde. Nunca um líquido mereceu a este ponto ser saudado por seu poder. Beber a urina é uma forma de reciclagem. A natureza, pela reciclagem das folhas ao pé da árvore que as forneceu, é um exemplo cabal de reutilização construtiva dos alimentos da vida. Há muita diferença entre uma terra adubada com a ajuda de estrume orgânico, emissão dos seres vivos, e outra adubada com estercos químicos. Dois destinos diferentes as fazem, cada vez menos, se parecer. Uma será bela, profunda, generosa e fácil de trabalhar, a outra, dura, severa e difícil de explorar. É a diferença que há entre os alimentos e os remédios em ação no nosso organismo. Nossa urina pertence à primeira categoria. É bom que consigamos sair rapidamente de uma visão cultural limitada, para ver nela um elixir de saúde. Procuramos muitas vezes longe aquilo que está ao alcance das mãos. A urina faz às vezes de loção interior, de purificação de nossas milhares de células. Ela nutre, limpa as escórias metabólicas e reduz as disfunções criadas por excesso de alimentos intoxicantes, como o café e o chocolate, por exemplo. Nossas células guardam a memória dos produtos que lhes foram prejudiciais, e esta sensibilidade
obriga as pessoas afetadas por este ou aquele produto a não mais ingeri-lo, mesmo em pequenas doses, sob pena de adquirir, por impaciência fisiológica, um processo de acumulação. Buscar uma boa saúde é purificar fundamentalmente seu lago interior, e a urina tem esse poder anistiador. A urina restaura a realidade anatomofisiológica. Ela reinstala a configuração e as normas funcionais do organismo. Pode-se compreender porque a medicina jamais se aprofundou ao estudo deste produto original para consolidar sua reputação. Faça a apologia de um produto cuja concorrência vai privá-la de um certo brilho e de muitos lucros. Esta recusa dogmática parece uma certa liturgia que as monarquias não morreram. Quer manter o profano em estado de submissão e privá-lo de uma certa liberdade, que será custosa para as corporações associadas. Ora, a fatalidade de nossa condição de mortais não deve nos fazer aceitar a visão da morte e das doenças tal como é institucionalizada por certas técnicas. Técnicas essas julgadas erroneamente como as melhores possíveis. É preciso tentar outra coisa. A urinoterapia é uma garantia de que podemos fazer isso. Por que não refletir pausadamente sobre o que é a urina de fato? Isolando suas substâncias secas, percebemos que ela é feita de 95% de água. Os outros produtos que ela veicula são elementos que o sangue possui por natureza. O sangue é formado segundo um programa efetuado pela natureza. Este programa é, pois, uma raiz, podendo conter variações, segundo o tipo de nossa alimentação. É então que a função renal intervém e calibra qualitativamente e quantitativamente os radicais sanguíneos. Olhar a urina é olhar o sangue, e o costume é de inquietar-se. Por que fazer careta para os sais minerais, ácido úrico, ureia, creatina, hormônios, vitaminas, enzimas, onde a natureza se encontra no fluxo sanguíneo? Tomada diretamente do fluxo sanguíneo, a urina torna-se um sangue branco, espécie de soro de Quinton. Soro preparado com água do mar, com grandes capacidades para resolver nossos problemas de saúde. Este soro renomado é o alter ego do nosso sangue, transporte de elementos nutrientes que reativa a fabricação dos glóbulos vermelhos. Deliberada qualitativamente e quantitativamente, segundo uma fórmula em relação com o estado do momento, a urina faz o duplo papel de nutriente e reparador. Ela restitui ao corpo os elementos sempre necessários, seja por perda ou por excesso. Os agentes, assim reabsorvidos, respondem a uma necessidade imediata, que influenciam o estado geral e criam um outro momento, uma nova configuração fisiológica, uma nova formulação, etc. Que produto de síntese, com seus homólogos, seria ser o espelho fiel e o instrumento preciso capaz de responder às nossas necessidades? Nenhum fabricante de anticoagulantes poderia aplaudir quando o paciente praticante da urinoterapia ingere a uroquinase, limpador soberano, fluidificante ideal, que dará ao coração e a todo o sistema circulatório uma limpeza sem igual. Cardíacos operados, a urina é uma companheira segura e generosa. O remédio veneno não é natural. Deve ser entendido como tal. Ele não participa da vida do ser vivo. Ele não restaura, não dinamiza, não revitaliza e não reconstrói, como um alimento deve fazer. Ele não desadoenta a vida. É ela, e somente ela, que ao recuperar as condições normais poderá livrar-se de seus males, introduzidos no organismo como qualquer outro veneno que não tenha uma etiqueta de farmácia. Os remédios são ciclados e reciclados
com animosidade no circuito orgânico hepato-enterohepático, espécie de poderosa máquina de lavar digestiva, o que denuncia sua verdadeira natureza. Ao contrário, sua própria urina verá cada uma de suas centenas de elementos vivos reocupar seu lugar e assegurar a seu tempo sua função. Se, pois, houve uma disfunção por ruptura do quadro de saúde, devemos restabelecer o quadro. As distorções entrarão em ordem, ficando entendido que o princípio vital da vida, assegurando sua própria eternidade, desenvolve seus próprios instrumentos de vida e sabe, espécie de caixa de ferramentas mágicas, se autocurar. Com a urina, esta estratégia natural é reforçada, sem trazer nenhuma contraindicação, efeitos secundários, alertas, superdosagem, escravidão, dependência, vício, obrigado à vida. Sobre os canteiros, cartazes desencorajantes advertem a população que devem passar ao largo. Em alguns edifícios, alertas são afixados para desencorajar o passante e incliná-lo a maior prudência em seus passos. Ali, onde se encontra o perigo, a lei exige que o público seja advertido o melhor possível. Existe na França um edifício simbólico de grandes dimensões, no qual está estocada uma mercadoria perigosa, com um peso total de 500 toneladas aproximadamente. Essa mercadoria de fato é bem real. Todos os dias ela é consumida. Todos os dias ela é renovada. Malgrado o enorme perigo que ela representa, esta mercadoria é o objeto dos anseios de toda a população, desejosa de acabar com os problemas que ela arranja por fatalidade, mas pelos quais ela é responsável em sua maior parte. Uma credulidade louca faz a multidão crer que o gênio humano há pouco superou seus problemas e que qualquer que seja o seu modo de vida, essa mercadoria vai, por mágica, libertá-la de seus problemas. À ignorância associam-se os caprichos. Depois de perpetuar este cenário de mercadoria, cada dia renovada e cada dia arrebatada, obtém-se a prova de sua perfeita perversão. Mas ela continua. A ignorância e o capricho ajudam. Estas 500 toneladas de mercadoria são os medicamentos pelos quais se engalfinham o nosso público, surdo a todos os nossos alertas. Desde sua mais tenra idade, o cidadão está condicionado a tomar medicamentos. O meio familiar promove de fato este ritual abusivo. Perto de 3 quilos anuais, em média, serão o seu futuro lote. Para proveito de quem? Se já se sabe que uma prevenção autêntica pode dispensar o seu uso? A prática já o comprova suficientemente. Quanta credulidade, quanta fragilidade. Você disse, povo adulto? Consumir 300 vezes mais medicamentos que certos países não nos conferem 300 vezes menos doenças. De qualquer modo, neste grande edifício simbólico de 500 toneladas, encontram-se produtos de 1000 fachadas diferentes, que falam de riscos que corremos com eles. Malgrado todas as precauções invocadas, 30% da população sofre diretamente com eles. Mais de 15% morre por causa deles, e a quase totalidade alimenta suas doenças crônicas com eles. Riscos reais encobertos pela ação de tomar remédios. Vertigem, enxaqueca, delírios, vômitos, cianose, hiper ou hipotensão, edema, leucemia, dermatose, náusea, problemas digestivos, dor gástrica, surdez, acne, torpor, coma, convulsão, agitação, ansiedade, acidose, icterícia, impotência, frigidez, anemia, anorexia, diarreia, úlcera, câncer, dermite, lesão cutânea, excitação cerebral, epilepsia,
urticária, ulceração, cólica, problema psíquico, embriaguez, embolia, gengivite, angina, rinite, hemorragia, prurido, encefalite, aborto, febre, diabetes, nevralgia, hepatite, cegueira, palpitação, sonolência, eczemas, alteração das mucosas, queimadura, hipotiroidismo, estado de choque, alucinação, agressividade, gota, abscesso, estomatite, aftas, cãibras, ambliopia, miose, colapso, hematúria, tétano, angina, arritmia, obesidade, trombose, embolia, morte. Esta lista é muito limitada, não classificada por tipo de remédio, de cujos efeitos sinistros muitas vezes nos recuperamos, e nem mesmo está em ordem alfabética. Ameace a si próprio, com o menor destes males, e terá conseguido a sua liberdade. Esteja certo de que você pode riscá-los todos de uma só vez, sob a injunção de uma ordem. O sistema já está apagado. A destilação alcoólica produz a água da vida, que mata. O alambique biológico do corpo produz a água da vida, que cura.